Pablo Marçal, o destruidor de jornalista, cobra Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mandando um recado muito claro: seja homem e rompa com Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, porque senão vocês vão ficar na rabeira da história. Mas afinal, quem pode mais? Pablo Marçal, o fenômeno da política paulista, ou o capitão, o mito, líder do bolsonarismo? Se você quer entender tudo o que está acontecendo neste momento no cenário das eleições municipais, especialmente em São Paulo, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Antes da gente ir pro assunto importantíssimo de hoje, deixa eu falar com você. Hoje, quarta-feira, você já se inscreveu aqui no canal, ajudando a gente a chegar aos 100 mil inscritos e principalmente fez a sua contribuição na nossa campanha do Apoia-se. Tá aqui a nossa chave Pix, pixatualizaí@gmail.com, você doando R$1 por semana. É isso mesmo, R$1 por semana ou R$4 por mês, você ajuda a esse canal a ser mantido no ar, porque simplesmente você sabe que o YouTube, principalmente o Pablo Marçal, está sofrendo isso também, tem feito censura com todo mundo e esse canal, infelizmente, não é diferente. Todos os canais que falam de temas sensíveis, como política, geopolítica, atualidades, têm sofrido com isso. Então eu preciso da sua contribuição, ou então, para ficar ainda mais fácil, pega o seu telefone celular, aponta aqui para esse QR Code, chave Pix, simplesmente R$1 por semana. E esse canal vai continuar no ar graças à sua ajuda. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Tamo junto, obrigado de coração a todos que já contribuíram e a você que está contribuindo agora, neste momento. Então, bora pro assunto de hoje. Pablo Marçal cobrando Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo. Pablo Marçal que conseguiu colocar São Paulo no centro do debate nacional. Todo o país olhando para a disputa da Prefeitura de São Paulo. Se esqueceu que existe eleição em qualquer outra cidade, em qualquer outro município do Brasil e só se fala da campanha à Prefeitura de São Paulo. Eu pergunto a você aí, você tem ouvido falar, por exemplo, da campanha da Prefeitura do Rio de Janeiro ou de Belo Horizonte ou de Porto Alegre? Basicamente só se fala de São Paulo, tudo por conta do Pablo Marçal. E o que ele fez agora recentemente? Bom, ele desafiou a justiça brasileira. É isso mesmo. Simplesmente você já deve estar sabendo que o Pablo Marçal teve suas redes canceladas, bloqueadas pelo governo federal. Aliás, pelo governo não, né? Falando a verdade, pela Justiça Federal, não pelo governo, né? O Lula, nesse caso, teoricamente, não tem nada a ver com isso. Mas simplesmente é o que ele tem dito. Se me cancelam, se fazem censura comigo, eu vou crescer ainda mais. Se liga nessa reportagem da Folha de São Paulo que diz assim, ó: Marçal desafia a justiça, cria novas contas e cobra Jair Bolsonaro. Gente, você tá entendendo o que tá acontecendo? Eu, inclusive, penso que Bolsonaro e o bolsonarismo estão sentindo a pressão. Principalmente os filhos do Bolsonaro. E por que isso? Porque o Pablo Marçal está conseguindo tirar a autoridade do Bolsonaro, porque o Bolsonaro acreditava que ele era dono da direita brasileira, que simplesmente o que ele indicasse dentro do movimento de direita na política brasileira, todos fariam. E o Pablo Marçal está quebrando, rompendo com essa barreira, furando essa bolha. Ou seja, muitos daqueles que votavam no Bolsonaro, que acreditavam no Bolsonaro, que estavam fechados com o mito, simplesmente agora começam a ir para o lado do Pablo Marçal, mesmo que o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, que tenha o apoio oficial do PL, de Valdemar da Costa Neto e do próprio Bolsonaro. Mas se liga aí nas letrinhas pequenas. Após a Justiça Eleitoral acolher o argumento de abuso econômico por cortes monetizados e decidir eliminar pela suspensão de seus perfis em redes sociais, Pablo Marçal, do PRTB, que aliás é um partido nanico que está envolvido em muitas polêmicas, principalmente no estado de São Paulo, convocou seguidores para postarem sobre o caso e seguirem em novas contas. Cobrou o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e disse que a perseguição que sofre irá ajudá-lo a se eleger prefeito de São Paulo. E eu concordo plenamente com essa observação do Pablo Marçal, com essa aspas. Eu acho, de fato, que essa perseguição que ele está sofrendo, porque sim, é e se trata de uma perseguição. O Pablo Marçal, na minha visão, só vai crescer. Hoje ele é o influenciador político mais importante do Brasil. Ele tem a maior rede social do Brasil. Independente da rede social dele ter sido derrubada pela Justiça Eleitoral, pela Justiça Federal, ele continua crescendo, desafiando a própria justiça e abrindo novas contas. Você aí acha que o Pablo Marçal está sofrendo perseguição justamente porque agora é ele quem lidera a pesquisa para as intenções de voto no município de São Paulo, pela capital? Quero saber a sua opinião.
coloca aqui nos comentários. Mas seguindo, porque ele faz muitas declarações importantes. Se liga aí. Marçal também negou que tem oferecido dinheiro para pessoas cortarem suas entrevistas e espalharem as imagens pelas redes. Bom, se isso aconteceu ou não, não sei te dizer, quem tem que mostrar é a justiça, mas não tenha dúvida que Pablo Marçal, ele viraliza. Pablo Marçal gera engajamento. Não é à toa que eu mesmo estou falando aqui, moro longe, não conheço o Marçal, não sei nada sobre ele, e estou aqui gravando vídeo a respeito. Ou seja, todo mundo que tem canal no YouTube que fala sobre política ou sobre atualidade tem falado do Marçal, e isso tem dado muito resultado, e quem acaba monetizando são as próprias plataformas. Só que isso claramente tem incomodado o sistema, tem incomodado a esquerda, tem incomodado a justiça eleitoral, que você já sabe, você já percebeu que no Brasil a nossa justiça não é tão isenta assim, principalmente quando se trata de política. Bom, pelo menos essa é a minha avaliação, quero saber a sua, coloca aqui nos comentários. Mas agora olha só, abre aspas para Pablo Marçal e suas fortes declarações. Quero dizer para todos vocês agora que gravem vídeos no Instagram de vocês, no YouTube de vocês, todo mundo grave vídeo e poste assim, ó, Marçal, prefeito de São Paulo, e coloca assim, ó, vão derrubar as redes do Marçal, disse antes de participar de motociata em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Simplesmente seguindo aí a receita de bolo do Bolsonaro, fazendo motociata, mito, como diria lá o youtuber Nando Moura, né? Aliás, Nando Moura é engraçado demais quando ele faz aí essas análises, eu particularmente adoro. Você segue o Nando Moura, gosta dos vídeos do Nando Moura? Eu assisto com bastante frequência, coloca aqui se você acompanha também o Nando Moura. Você tá vendo aí que simplesmente o Pablo Marçal, ele realmente tem o código, o destravamento das redes sociais, ele está conseguindo algo que nem o Bolsonaro conseguiu, que é um engajamento orgânico. Orgânico assim, né? Vem por meio das monetizações, mas monetização que é dado pela própria rede social. O algoritmo das redes sociais hoje, TikTok, Facebook, Instagram e YouTube, tá escrito lá no algoritmo, Pablo Marçal postou sobre esse assunto, dá engajamento e relevância, e o Marçal está ganhando muito esse engajamento orgânico nas redes, e eu acho que ele vai levar, e se brincar, vai no primeiro turno. Abre aspas de novo para Pablo Marçal. Coloca pressão porque o sistema inteiro se assusta, toda perseguição acelera o processo. Então, ai de vocês que não entendem isso. Por favor, cumpram a decisão que acabou de sair na liminar. Derruba minhas redes sociais. Vocês vão ver que eu vou aparecer até dentro da sua geladeira, fecha aspas, afirmou Pablo Marçal. E ele tá certo, igual massa de bolo, massa de bolos, talvez. Quanto mais bater, mais ele vai crescer. Derruba as redes, ele já criou outra que tem mais de 3 milhões de seguidores, com um engajamento maior do que a rede anterior, porque, claro, a internet está percebendo que se trata, sim, de um desespero do sistema. Olha só, o influenciador também chamou seguidores para contas reserva, porque hoje é o que tem sido feito. Você tem suas redes derrubadas, você acaba criando outras como uma espécie de backup para que você consiga podendo falar. Lembrando que na lei eleitoral se fala de paridade de armas, e isso é uma grande bobagem no Brasil, né? Uma bobagem no sentido que deveria ser assim, mas não é. Na prática, hoje não existe paridade de armas quando você está concorrendo a cargo público, porque quem tem a máquina na mão, quem tem deputados federais eleitos, tem muito mais tempo de televisão, como é o caso do Ricardo Nunes, como é o caso do Boulos, o caso um pouquinho da Tabata. Agora, o Pablo Marçal, por ser de um partido anão, nanico e envolto em várias questões importantíssimas e gravíssimas em São Paulo, especialmente, não vou falar em motivo aqui, porque acaba cortando o alcance do vídeo, simplesmente ele tem zero de tempo de TV, zero, TV e rádio. Então, a única voz dele, de fato, são as redes sociais. E aí derrubam a rede dele. Ou seja, você de fato está tirando a voz de alguém que é candidato e que hoje é o primeiro nas intenções de voto. Mas agora que vem o ponto mais relevante desse vídeo, principalmente para a direita, principalmente para o bolsonarista, para aqueles que gostam especificamente do Bolsonaro muito mais do que sejam de direita ou conservador, porque hoje é assim, existe a direita e existe o bolsonarismo, estão todos do mesmo lado, mas são coisas eventualmente diferentes. Agora se liga, simplesmente o Pablo Marçal, ele está ganhando tanta força dentro da política nacional que ele consegue hoje cobrar o Bolsonaro e o governador de São Paulo, que é tido de certa forma
forma como o herdeiro político do Bolsonaro, uma vez que, nesse momento, Bolsonaro está inelegível. Se liga na matéria de O Globo. Manchete: você tem que tomar atitude de homem, diz Marçal a Bolsonaro. Ou seja, o cara chamou o Bolsonaro na chincha. Falou, e aí, vai ficar em cima do muro até quando? Você não vai romper com Valdemar da Costa Neto? Lembrando que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, é aquele mesmo do mensalão do PT, que já cumpriu pena, mas agora é conservador cristão de direita, você aí, tá ok? Letrinhas pequenas, olha o que o Marçal tá fazendo, bagunçando a lógica da política bolsonarista. Após passar o início da campanha criticando adversários diretos, o empresário Pablo Marçal, do PRTB, candidato a prefeito de São Paulo, decidiu mirar a sua artilharia contra peixes maiores. Nesta tarde, o ex-coach reclamou do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que decidiu deixar claro o apoio a Ricardo Nunes, do MDB. O centrão, o creme de la creme do centrão. Bolsonaro que dizia que era antissistema, Bolsonaro que dizia que era contra o centrão, mas ele também já deu declaração dizendo que ele é o centrão. Bolsonaro, a grande verdade é que está bastante perdido, principalmente depois que o STF cortou as asinhas dele. Você vê o Bolsonaro criticando o STF? Você vê o Bolsonaro defendendo aqueles que estavam lá no dia 8 de janeiro, lá no Congresso Nacional, justamente pelo Bolsonaro? Você não vê, né? Muito pelo contrário. Bolsonaro, a grande verdade é que ele colocou o rabinho entre as pernas e tá quietinho no canto dele, mas ele está derretendo, ele está perdendo apoio e quem tá puxando isso para si é o Pablo Marçal. E essa cobrança incomoda muito os bolsonaristas. Continuando, assim como Tarcísio de Freitas, republicanos, um dos fiadores políticos do candidato à reeleição. Ou seja, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, herdeiro político do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, ambos apoiando um prefeito que é inepto, o candidato que é o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, que é do MDB, o centrão, o centro do centrão, se é que isso existe. Mas continuando aqui, olha só o que disse o Pablo Marçal. Você, Bolsonaro, vai se curvar para esses comunistas da prefeitura? Você já percebeu que eu vou ganhar essas eleições e vai ficar ruim para você se você não tomar uma atitude de homem, disse Marçal em coletiva à imprensa após participar de uma motociata em São Paulo. Você tá entendendo o nível disso? Ele falou pro Bolsonaro o seguinte: tome uma atitude de homem, você já viu que eu vou ganhar, você vai ficar aí até quando apoiando o sistema, o Ricardo Nunes, o centrão. Gente, isso aqui é sério. O que você achou disso aí? Você acha que o Bolsonaro tá ali, ó, com o cabelo em pé por conta do Pablo Marçal? Como é que você acha que o Pablo Marçal está agindo nesse caso? Chamando o Bolsonaro e meio que obrigando o Bolsonaro a ir pro lado dele. Quero saber a sua opinião, só que é o seguinte, não acabou ainda não. Seguindo, o influenciador também reclamou da postura neutra em cima do muro de Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, abre aspas para o Pablo Marçal. Você quer ser candidato à presidência da República e a sua candidatura vai acabar agora se você não tomar uma posição, ou seja, ou você me apoia e impede a ascensão da esquerda em São Paulo, especialmente da extrema esquerda representada pelo Guilherme Boulos, ou você vai estar agora, governador, enterrando a sua campanha para a presidência da República. Ou seja, Pablo Marçal está bagunçando as estruturas da política do bolsonarismo. E você? O que você acha disso? Você acha que o Marçal ganha? Nessa queda de braço, Marçal-Bolsonaro, quem leva a melhor? Vou dar minha opinião. Eu acho que nesse momento, na crista da onda, está o Pablo Marçal e não o Bolsonaro. O Marçal vai obrigar o Bolsonaro a apoiá-lo. E, sinceramente, eu acho que essa eleição pode acabar no primeiro turno. E olha, se ela acabar no primeiro turno, aí segura, porque o Pablo Marçal vai ficar gigantesco, não vai precisar compor com ninguém, porque ele não vai precisar fazer conchavo político para o segundo turno. E aí? O que vai acontecer? Quero saber sua opinião, coloca aqui nos comentários, é importante demais. E claro, chegando no final desse vídeo, dá aquela força, aquela moral, vou fazer a cobertura completa das eleições municipais no Brasil e, obviamente, principalmente em São Paulo. Então clica aqui embaixo, melhor, clica aqui na logo do canal, se inscreve e não esquece o seu like e, muito importante, o seu apoia. Se tá bem aqui a nossa chave Pix, pixatualizai@gmail.com ou o QR Code aponta o celular para cá, R$1 por semana, R$4 por mês. Tenho certeza que você pode ajudar. Obrigado de coração. Beijo do Tobi, eu volto amanhã com mais um vídeo da Atualiza aí. Fui!